Vamos falar hoje sobre variáveis aleatórias multidimensionais, independência de variáveis aleatórias. É o capítulo 3, parte 3. Sumário da nossa aula é só esse tópico de independência de variáveis aleatórias. Conhecimento das distribuições marginais não nos diz nada sobre a distribuição conjunta de P variáveis multidimensionais, conforme a gente já havia dito, exceto em uma situação particular. Qual é a situação? A da independência das P variáveis aleatórias. O conhecimento das marginais nos permite, neste caso, obter a distribuição conjunta. Em outras situações, não, mas neste caso particular de independência, sim. Vamos estudar, então, as principais propriedades de independência, tanto de um grupo de variáveis aleatórias formando um vetor p-dimensional, ou um grupo de vetores, de k vetores, cada um p-dimensional, então vetores p-dimensionais ou com dimensões variadas entre eles. Então, nossa videoaula será sobre isso. Vamos falar, então, sobre definição 1.1 de independência de variáveis aleatórias. Digamos que tenhamos p variáveis aleatórias, x1, x2, xp. Vou usar a letra p para representar o tamanho desse conjunto, porque, como vimos em aulas anteriores, esse grupo de p variáveis forma um vetor aleatório de tamanho p, com p componentes. É muito comum, né, os demais autores tratarem de grupos de n variáveis aleatórias, de x1 até xn. Essas p variáveis aleatórias são independentes se e somente se, considerando p conjuntos os reais, b1, b2, bp, né, p eventos, tivermos probabilidade de x1 pertencer a b e conjuntamente, simultaneamente, probabilidade de x2 pertencer a b e assim por diante, até a probabilidade de xp, variável aleatória, pertencer a esse conjunto bp, é igual ao produtório das probabilidades de cada xi pertencer ao seu conjunto bi. A probabilidade de x1 pertencer ao b1 vezes a probabilidade de x2 pertencer ao b2 e assim por diante, até vezes a probabilidade de xp pertencer a bp. Ou seja, a probabilidade simultânea, a probabilidade conjunta disso acontecer é igual ao produto das probabilidades individuais de cada xi pertencer a BI. Para todo BI pertencente à sigma-álgebra de Borel. Então, são conjuntos de Borel. Para I variando de 1 até P. Também um conjunto infinito de variáveis aleatórias, esse conjunto será considerado independente se todos os subconjuntos finitos de variáveis aleatórias forem independentes. Ou seja, se nós tomarmos conjuntos de tamanho 2, conjuntos de tamanho 3, subconjuntos, né? Tamanho 2, tamanho 3, e assim por diante, para todos os tamanhos finitos de subconjuntos, essas variáveis aleatórias desses subconjuntos forem independentes, então um conjunto de variáveis aleatórias infinito, de tamanho infinito, ele será considerado independente também. Então, no caso de variáveis aleatórias, o número infinito de variáveis aleatórias é mais complicado, nós não devemos abordar esse caso é muito incomum em situações reais. Muitas vezes nós estamos interessados em expressar a independência em relação à função de distribuição das variáveis aleatórias. Vamos expressar essa independência, que nós acabamos de definir aqui, em função da função de distribuição das variáveis aleatórias. Então, para isso, basta que nós consideremos os conjuntos de Borel, BI, como sendo um intervalo de menos infinito a xi, fechado em xi, para I variando de 1 até P, na definição. Aqui, B1, então, é um intervalo de menos infinito a x1, B2 de menos infinito a x2 e assim por diante. Vejamos. Com isso, nós criamos um teorema importante, um teorema da independência de variáveis aleatórias. Dizemos que P variáveis aleatórias x1, x2, xp são independentes se e somente se o Fão, avaliado em x1zinho, x2zinho, xpzinho das P variáveis aleatórias, para esse conjunto de P variáveis aleatórias, foi igual ao produto dos Fões marginais de cada variável aleatória, de cada componente avaliado em xi. É o produtório dessas funções de distribuições se der a função de distribuição acumulada. Se a função de distribuição acumulada puder ser fatorada desse jeito, as variáveis serão consideradas independentes. Então, vamos fazer a prova disso. Então, se as variáveis aleatórias são independentes, usando a definição 1.1, a probabilidade dessas variáveis aleatórias pertencerem a conjuntos B é igual ao produtório das marginais de cada probabilidade dessa. Probabilidade xi pertencer a BI, x1 pertencer a B1, vezes probabilidade x2 pertencer a B2 e assim por diante, até a probabilidade xp pertencer a BP. Se a conjunta for o produtório das probabilidades individuais, elas são independentes. Se são independentes, aquilo vale.
Então, se nós fizermos BI igual a menos infinita xi, como eu disse, para ir variando de 1 até p, nós temos que o Efão, que é a probabilidade simultânea, a probabilidade do x1, variável x1, ser menor que o valor x1zinho, do x2 ser menor que o valor x2zinho, e assim por diante, até xp menor ou igual a xpzinho. Isso é equivalente à probabilidade do x1 pertencer ao B1, x2 pertencer ao B2, xp pertencer a BP. Ora, essa probabilidade aqui, fazendo BI igual a menos infinita a xi, é a probabilidade de x1 pertencer a esse intervalo de menos infinita a x1, B2 pertencer ao intervalo de menos infinita a x2, e assim por diante. Mas por que isso é o Efão? Porque isso é a probabilidade de x1 ser menor ou igual a x1zinho, x2 ser menor ou igual a x2zinho, e assim por diante até xp ser menor que xpzinho. E isso é o Efão. Ora, mas se as variáveis são independentes, a probabilidade simultânea de cada xi pertencer a BI é o produtor das probabilidades individuais de xi pertencer ao BI correspondente. Ou seja, xi pertence ao intervalo que vai de menos infinito a xi, fechado à direita. Ora, e essa probabilidade aqui, como eu acabei de explicar ali em cima simultaneamente, é igual à probabilidade para cada xi ser menor ou igual ao seu valorzinho correspondente xi, que é o limite desse intervalo. Xi ser menor ou igual a xzinhos i aqui é equivalente ao xi pertencer ao intervalo da reta dos reais, que vai de menos infinito até o ponto xi. E o que é isso aqui por definição? Isso aqui é o Efão de x da variável aleatória xi avaliada em xzinho i. Ou seja, é isso. Então, isso dá o produtório. Então, portanto, se as variáveis aleatórias são independentes, a função de distribuição poderá ser fatorada no produtório dos efões marginais de cada variável aleatória avaliada em cada ponto correspondente ao que o efão conjunto está sendo avaliado. E com isso nós usamos a definição aqui, quando nós saímos da probabilidade simultânea dos eventos das variáveis aleatórias pertencer a cada um dos eventos, virando produto dos eventos marginais, das probabilidades dos eventos marginais. A recíproca do teorema é verdadeiro, né? É a condição chamada condição de suficiência. É o se somente se lá, um dos se lá à volta. Então, se nós pudermos fatorar a função de distribuição conjunta em produtos de funções de distribuições marginais, então as variáveis serão independentes. Então, isso é como a ida e a volta está garantido pela própria definição, porque é o se somente se que está destacado aqui, ó, se somente se. Então, isso é verdade, então a volta também é verdadeira. As probabilidades simultâneas puderem ser fatoradas com produto das probabilidades marginais para todos os conjuntos BI, então isso é verdade. Podemos ver que produtor de FI implica na distribuição conjunta e, portanto, se o produtor é igual à função de distribuição conjunta, implica independência, completando assim a prova. A grande vantagem do teorema 1.1 é a sua validade para todos os tipos de variáveis aleatórias. Veja que nós não destacamos se a variável era discreta, se era contínua ou se era mista, né? E no caso multivariado, poderiam ser um grupo híbrido, que mistura variáveis mistas com discretas com contínuas no mesmo vetor aleatório. Poderia ser híbrida no sentido dos P componentes, parte deles ser de um tipo, parte de outro, né? Discreta, contínua ou mista. 3 partes possíveis, ou 2 pelo menos. O corolário 1.11, que é o corolário 1 do teorema 1.1, ele fala da independência de subconjuntos de variáveis aleatórias. Então, se nós tivermos P variáveis aleatórias independentes, então, garantindo que as P variáveis aleatórias independentes, e se considerarmos um subconjunto qualquer, então, uma coleção de índices aqui de 1 a Q, então I1, I2, IQ, e então o subscrito aqui que nos vale, isso aqui é um subconjunto de tamanho Q dos índices originais de 1 a P. Por exemplo, se o Q é igual a 2, eu vou pegar 1 e 2, então I1 igual a 1 e I2 igual a 2. Ou então 1 e P, o I1 igual a 1, o I2 igual a P. Qualquer subconjunto tamanho 2 do conjunto de índices originais. E o Q podendo ser qualquer valor entre 2 e P. Então, nós podemos fazer subconjuntos tamanho 2, 3, 4 e assim por diante. E esses índices aqui, então, vão identificar o subgrupo de variáveis das P variáveis originais tomadas
das P tomadas Q a Q. Então, se for 2, P tomadas 2 a 2, 3, P tomadas 3 a 3, assim por diante, até o próprio conjunto original, se o Q for igual a P. Então, as variáveis x, índice I1, I2, índice Q são independentemente distribuídos e a seguinte relação é verdadeira. Então, se o grupo total for independente, quaisquer subconjuntos de tamanho Q maior ou igual a 2 e menor que P, obviamente, são independentemente distribuídas e a função de distribuição conjunta marginal das Q variáveis, mas conjunto simultaneamente para as Q variáveis é igual ao produto das funções de distribuições marginais desse grupo, J variando de 1 até Q. A mesma definição geral para qualquer subgrupo, se as variáveis originais forem independentes. Vamos então para a prova da independência de subconjuntos de variáveis aleatórias, x1, x2, xp, são variáveis aleatórias independentes, usando a expressão 2, que nos diz que a função de distribuição conjunta das p variáveis, avaliada em x1, x2, xp, é igual ao produto das funções de distribuições marginais de xi avaliado em xi. Se fizermos um evento b índice i j variando de 1 até q, então q eventos iguais a isso, que vão de menos infinito até um ponto x índice j fechado à direita, para todo i j pertencente àquele conjunto das q variáveis selecionadas do subgrupo que queremos avaliar a independência. E as demais variáveis, o evento b e j vai ser dado pelo intervalo de menos infinito a mais infinito, ou seja, toda a reta real. Então, para IJ não pertencente ao conjunto I das Q variáveis selecionadas, mas não é qualquer valor de I índice J. É não pertencer ao conjunto, mas está nos conjuntos de 1 até P, das variáveis que não foram selecionadas. As X índice IJ aqui, nesse intervalo, vão ser iguais a infinito para esses índices IJ não pertencente aos intervalos dos índices selecionados. Se não estão entre os índices selecionados, o x índice IJ vale infinito. Nos índices IJ para o conjunto de índices selecionados, o xij é um número finito, xij. Então, o Fão de f de 1, f de 2, f de xp, ele é o produtor dos Fões usando a expressão 2, como acabamos de afirmar. Nós podemos fatorar esse produto de P funções de distribuições, envolvendo as P variáveis, no produto dos Fões correspondentes às variáveis do grupo selecionado, aos x e j do grupo selecionado, com os índices do grupo selecionado, das Q variáveis, vezes o produtor das funções de distribuições no grupo não selecionado. E isso aqui tudo dá produtor de todos os Fões marginais. Se as variáveis são independentes, isso é fato, e isso aqui pode ser fatorado nesse produto de dois produtores de Fões marginais dos dois subgrupos, grupo selecionado e grupo não selecionado. Bom, o Fão é correspondente o Fão de x e j é o correspondente à probabilidade do x e j pertencer ao intervalo que vai de menos infinito a x índice i j. Ou seja, pertencer a esse intervalo é a mesma coisa a probabilidade do x índice i j ser menor do que o valorzinho x índice i j. A mesma coisa. Isso é o Fão. Para o grupo não selecionado é a mesma coisa, só que o nosso x e j é infinito, são todos iguais a infinito. Portanto, a probabilidade da variável aleatória pertencer a toda a reta real é 1. É o Fão é o limite do Fão com o x e j indo para infinito. Isso é 1. E aqui então nós vamos ter todos os valores dos Fões iguais a 1, porque o Fão avaliado em mais infinito, e o produtório de 1 é 1. Então, 1 vezes esse outro produtório resulta no produtório desse subconjunto apenas, né? Dessa parte da fatoração. Portanto, nós vamos ter um produtório dos x índice j pertencente a menos infinito a x e j, essa probabilidade, para os índices dos Q índices relacionados no teorema. Nós vamos ter
o produtório nesse conjunto dos x e j menor ou igual a x índice j, que é o efão de x índice j no grupo selecionado. Mas se o índice j é igual a infinito para as variáveis do outro grupo, então pela definição de função de distribuição marginal, nós temos, veja bem o que resultou aqui, o efão conjunto, se fizermos com que uma parte das variáveis, as não selecionadas, estejam todas na reta do real, o efão conjunto vai ser igual ao produtório dos efões marginais só do grupo selecionado. Mas se x e j vai para infinito, né, é igual a infinito, então, para o ij não pertencente ao grupo selecionado, então, pela definição de distribuição marginal, se a gente toma o limite do efão para as variáveis aqui, do grupo não selecionado, tendendo, com os limites dessas variáveis tendendo para o infinito, esse limite dá exatamente o efão marginal das variáveis selecionadas. Então, o efão disso aqui, com os valores dos x's, com essa definição aqui do grupo não pertencente às variáveis selecionadas. Esse limite aqui dá exatamente as probabilidades no grupo selecionado das variáveis estarem conjuntamente nesse grupo, ou seja, é o efão marginal das Q variáveis, mais conjunto para as Q variáveis selecionadas. Então, esse efão NES com essa condição é igual a isso, e esse efão, como vimos, é igual a isso também. Logo, concluímos que esse efão é igual a esse produto, porque nós temos o efão igual a isso e o efão igual a isso. E mostrando que as xi1, xi2, xik são independentes. E se escolhermos um q igual a 2, um q igual a 3, um q igual a p, todas as combinações de interesse para cada valor fixo de q, então teremos que o resultado vale para todos os subconjuntos de ao menos 2 elementos de variáveis aleatórias do grupo inicial, ficando provado o teorema. A recíproca do corolário não é válida. Se nós tivermos, por exemplo, duas variáveis, se as variáveis forem independentes, por exemplo, par a par, ou 3 a 3, isso não garante a independência simultânea das p variáveis. Se fixarmos o q, entre 2 e um valor menor que p, e verificarmos que a expressão 3 é verdadeira, que essa expressão é verdadeira para esses subgrupos, para quaisquer combinações de p tomado que eles aqui, nós não podemos afirmar que as p variáveis sejam independentes simultaneamente. Por outro lado, se as p variáveis são simultaneamente independentes, que é o corolário, então haverá independência para a par 3 a 3, 4 a 4 e assim por diante até todas simultâneas. E assim por diante até que todos os subconjuntos não vazios de p variáveis, né? Até atingir o valor p. A definição de independência de variáveis aleatórias e de eventos são similares, como é esperado. Então, isso aqui funciona do mesmo jeito no caso de variáveis aleatórias e de eventos, né? Então, independência de eventos, independência de variáveis aleatórias, se os eventos são independentes par a par, não garante a independência simultânea. Mas se eles são independentes simultaneamente, implica na independência de todas as combinações, par a par, 3 a 3, 4 a 4 e assim por diante, até P a P, se forem P eventos. Então é a mesma lógica. Independência de variáveis aleatórias discretas, é o teorema 1.2. Dizemos que as P variáveis aleatórias discretas conjuntamente, x1, x2, xp, são independentes se e somente se função de probabilidade simultânea, p de x1 é igual a x1, x2 igual a x2, xp igual a xp, for igual ao produto das funções de probabilidades marginais, ou seja, do produto xi ser igual a xi, para ir variando de 1 até p. Então esse produtório aqui vai ser igual ao produtório das marginais, vai ser igual a função de probabilidade simultânea, conjunta. Para x pertencente, o vetor x pertencente de resultados ali, pertencente ao conjunto suporte S de x, que é um subconjunto contável de RP, para o qual a probabilidade simultânea é maior que zero se x pertence a esse suporte, a prova. Então, nós estamos falando que agora é a função de probabilidade, que a função de probabilidade simultânea, conjunta, é igual ao produtório das funções de probabilidades marginais, função de probabilidade, no caso discreto. Então, se as p variáveis são
independentes, e elas são variáveis aleatórias discretas, usando a expressão 4, o que a expressão 4 nos está falando? Está falando que esse produto é igual a isso, que corresponde à hipótese de independência tempo. Então, se as P variáveis são independentes, a gente sabe que a probabilidade acumulada, o EFON conjunto, né, avaliado em x1, x2 até xpzinho, ele é igual ao produto dos EFONs, ao produtório dos EFONs marginais, do xi ser menor ou igual a xizinho, que são os EFONs marginais. Isso é fato pelo teorema 1.1. Falamos que são independentes, isso é verdade. Se nós sairmos daqui e usarmos a expressão 4 no meio, que é a função de probabilidade igual a isso, e chegarmos no resultado, então está aprovado o nosso teorema. Então é isso que nós fizemos aqui. O que é a função de probabilidade acumulada? É a soma da função de probabilidade simultânea, das P variáveis, avaliada em T1, T2, TP, em que T é um elemento do suporte da variável aleatória x, vetorial, mas o vetor t é menor ou igual a x. Então, para todo t menor ou igual a x e t pertencente ao suporte, isso aqui vai mapear uma probabilidade positiva. E se nós somarmos isso, nós vamos ter a soma de todas as probabilidades simultaneamente disso aqui ocorrer. Esses elementos x aqui contêm o elemento x1 como primeiro componente, x2 como segundo, até o xpzinho como pésimo componente. Se nós usarmos a expressão 4, que é a função de probabilidade conjunta igual a isso, que é o produtório das marginais, essa parte aqui que eu destaquei é igual a essa parte que eu destaquei em vermelho aqui usando 4, então usando a nossa hipótese. Aqui nós temos um somatório de um produtório das marginais, das funções de probabilidades marginais, usando a nossa hipótese. Nós podemos trocar, intercambiar aqui, se nós intercambiarmos aqui, quando o i for 1, nós vamos estar no componente 1 aqui, então quando o i for 2, nós vamos estar no componente 2. E quando o i for um i qualquer, né, de variando de 1 até p, então o nosso componente vai ser o iésimo componente. Então, nós vamos somar aqui para o iésimo componente, ti menor ou igual a xi, ti, um elemento desse t que pertence ao suporte da variável aleatória x. Para todo t pertencente ao suporte da variável aleatória x, nós vamos obter essa soma aqui, que é a probabilidade do xi ser igual a ti. Essa soma aqui, eu estou somando para o xi todos os valores de probabilidade xi igual a ti para todos os ti's menores ou iguais a xi. Ou seja, eu estou pegando a função de probabilidade acumulada. A probabilidade de xi ser menor ou igual a xi. Então, essa soma aqui é igual à probabilidade acumulada até o ponto xi, porque eu estou somando para todos os ti's as probabilidades, mas t pertencente ao suporte. E isso aqui se isso aqui acontece, isso aqui, as variáveis são independentes. E se elas são independentes e eu usei isso aqui, então isso aqui é verdadeiro, que vai ser a nossa próxima conclusão que vai sair daqui. Então, esse aqui é o produtório do FI da função de distribuição marginal, e essa aqui é o EFão simultâneo para variáveis aleatórias discretas. Isso, então, implica independência, o que também implica na recíproca. Ou seja, se as variáveis são independentes, isso é verdade, a gente pode usar esse teorema ao contrário, isso é verdade, e se a gente parte desse ponto aqui, que é trivial, e vai fazer esse procedimento ao contrário, nós chegamos nesse, usando a expressão 4. Então, o produtório disso aqui implica nisso, e como os produtos dos FIs dá o EFON simultâneo, então, e isso aqui vale, então a recíproca é verdadeira. Se isso acontece, as variáveis são independentes, implica independência. Se as variáveis são ou seja, se as variáveis são independentes, então a função de probabilidade conjunta é igual ao produto dos marginais, conforme queríamos mostrar. E a recíproca também é verdadeira. Dizemos que as P variáveis aleatórias absolutamente contínuas conjuntamente, x1 e x2p, são independentes se e somente se é o mesmo teorema para variáveis aleatórias absolutamente contínuas. Se a densidade conjunta for o produto das densidades marginais. Para todo x pertencente a Rp, isso tem que ser verdade. E f de xi é a função da densidade marginal de xi, e f de xi até xp aqui é a densidade de probabilidade conjunta das p variáveis absolutamente contínuas. Então, nós podemos fatorar a função de probabilidade conjunta em produtos de funções de probabilidades marginais, no caso discreto, e esse teorema está nos dizendo que nós podemos fatorar a distribuição conjunta, a densidade conjunta, com produto de densidades marginais. Não só o EFON, como nós vimos lá atrás. Vamos para a prova
da independência de variáveis aleatórias absolutamente contínua. Inicialmente, vamos provar a condição necessária. Então, se x1, x2 e xp são variáveis aleatórias absolutamente contínuas conjuntamente e independentes, então vamos assumir que elas são independentes. Então, usando a expressão 2 do teorema 1.1, que diz que o efão de conjunto das x1, x2 e xp é o produto do efão marginal de cada xi avaliado em xizinho, usando isso. E o teorema fundamental do cálculo, nós temos o seguinte: a função densidade conjunta das p variáveis, avaliada em x1, x2 e xp, ou seja, avaliado no vetor x, cada um dos seus componentes, é a derivada parcial do efão, por definição, em relação a todas as variáveis. Isso aqui é uma notação concisa, esse d, esse parcial do x aqui, significa parcial de x1 vezes parcial de x2, etc., vezes parcial de xp. Então, notação concisa. Então, vamos derivar o efão em relação a x1, em relação a x2, em relação a x3, até em relação a xp. Vamos usar a nossa hipótese de que as variáveis são independentes. O que nós sabemos do teorema 1.1? Que o efão, expressão 2 aqui, que o efão conjunto é o produto das marginais. Então, vamos usar isso aqui. Esse efão é igual ao produto das marginais. O efão conjunto é o produto das marginais. Então, temos a mesma derivada aqui expandido. Ora, se nós temos agora as derivadas parciais de um produtor e cada função só depende de um xi, são produtos de funções que só dependem de uma única variável, né? Então diríamos que são funções independentes, então nós podemos intercambiar o derivado do produto com o produto das derivadas. Então nós temos o produto das derivadas do efão de xi em relação a xi, agora sem ser parcial, porque nós estamos derivando a função de distribuição de uma única variável em relação a única variável de que ele depende. Essa derivada de um efão, nós sabemos que é a função densidade e probabilidade marginal do xi. Portanto, nós temos o produtor como resultado dos f de xi. Portanto, se as variáveis são independentes, isso é válido, e a função densidade e probabilidade conjunta das p variáveis pode ser dado como produtor das funções de densidades marginais de cada variável xi avaliada em xi, que estabelece a expressão 5 aqui do teorema 1.3. A recíproca, né, que é a condição de suficiência, dado que 5 é válido, ou seja, se a função densidade e probabilidade conjunta é igual ao produto das densidades marginais, nós queremos agora provar que as variáveis são independentes, porque o nosso teorema diz se somente se. Então, condição agora de suficiência, a recíproca do teorema, a condição necessária foi a anterior. Então, nós vamos partir aqui da função de distribuição acumulada, conjunta. Esse aqui é a mesma coisa do efão avaliado em x1, x2, até xpzinho. Ou seja, as probabilidades acumuladas simultâneas de x1 ser menor ou igual a x1, x2 ser menor ou igual a x2, xp ser menor ou igual a xpzinho. O que é a função de distribuição acumulada? Ela é integral da densidade conjunta, a gente troca as variáveis aqui por T1, T2, Tp, em relação a dt1, dt2, dt3, dtp. Esses dt, então, aqui, vetorial, simplifica os dt, os produtores dos dtis. Então, é a integral da densidade conjunta para todos os valores de t pertencentes às reais, p-dimensionais, mas delimitado pela região hiperretangular em que t é menor ou igual a x. X é o vetorzinho dos componentes x1, x2, xp, x em p. Então, todos os valores de t, então de menos infinito a x1, de menos infinito a x2, de menos infinito a x3, de menos infinito a xp, determinam uma região, então uma integração múltipla, em que nós vamos integrar cada uma das variáveis aqui, de menos infinito a x1, de menos infinito a x2 e tal. Então, essa é a notação dessa integração aqui, numa notação mais concisa. Vamos usar, então, a expressão 5. Se ela é válida, a densidade conjunta pode ser fatorada, isso é válido, por hipótese. Então, essa conjunta pode ser fatorada como produtor das densidades marginais, avaliada em T1, em T2, em Tp, etc. Nós temos a mesma integral,
avaliada aqui. Então, temos uma integração múltipla de um produtório de P variáveis. Então, nós podemos intercambiar essa integração múltipla em relação ao produtório. Temos o produtório, então, para cada componente, o T1 menor igual, o T menor igual a X1, que é o primeiro componente, T2 menor igual a X2, e assim por diante, né? De menos infinito a X2. E um PI qualquer menor igual a XI. Então, para um dado I, variando de 1 até P aqui, um dado I, nós vamos ter a integral, que nós estamos trocando, né, intercambiando aqui o produtório com a densidade, por se tratar de funções independentes de cada variável. Vai de menos infinito a xi, a integral de f de xi, avaliada em ti, dti. Mas o que é isso aqui? Isso aqui é a probabilidade acumulada do x ser menor ou igual a xi, ou o efão de xi, avaliado em xi, xinho i. Portanto, a função de probabilidade acumulada, que é o efão conjunto simultâneo das p variáveis, é igual ao produto dos efões marginais das p variáveis. Então, pelo teorema 1.1, que nós já provamos, se isso é verdade, implica independência. Se é independente, implica nisso. Então, como nós estamos provando o contrário, então se isso é verdade, implica, porque o teorema diz se e somente se. E já provamos esse teorema anteriormente. Portanto, estabelece que as p variáveis, o resultado estabelece que as p variáveis são independentes de acordo com o resultado do teorema 1.1. Então, assumir que a conjunta da densidade é o produto das densidades implica independência e a recíproca é válida. Temos o resultado do teorema. Como consequência dos teoremas 1, 2 e 3, a partir das distribuições marginais, poderíamos obter a distribuição conjunta das p variáveis, é o que a gente já havia falado. Então, a gente pode achar a distribuição, a gente pode achar a função de probabilidade, ou a gente pode achar a função de densidade, depende do tipo de variável, conjunta a partir das marginais, sabendo que as variáveis aleatórias são independentes. No caso de não independência das variáveis aleatórias, o conhecimento apenas das distribuições marginais, infelizmente, não nos permite obter distribuição conjunta. Não é possível. Isso quer dizer que nós não podemos nunca obter a distribuição conjunta de um grupo de variáveis aleatórias não independentes? Claro que não, podemos, mas não como produtos. E saber só as marginais não é suficiente para obter isso. É isso que nós estamos falando aqui. Mas é possível estabelecer uma lei lá de relação entre as variáveis e obter a conjunta das p variáveis, das n variáveis, ou seja lá o número que você, a letra que você usar para representar esse conjunto de variáveis. Vou fazer um exemplinho aqui. A distribuição conjunta de p variáveis normais padrão. Então, se nós tivermos aqui Z1, Z2, ZP, variáveis aleatórias normais padrão, normal 0, 1, né? Média 0, variância 1, e, então, são todas com a mesma distribuição, normais padrão, e independentemente distribuídas. Então, estou falando que esse grupo de variáveis são independentes. Então, tem a distribuição conjunta das P variáveis. Nós sabemos que a função de densidade de cada Z, do Z índice I, então, é 1 sobre raiz de 2π e elevado a ZI ao quadrado sobre 2. Escrevendo de outra forma aqui, 2π elevado a menos meio, ESP de menos EI ao quadrado sobre 2, que é a mesma coisa do que está aqui. Para I, 1, 2 até P, isso é válido. E nós sabemos que os Z1, Z2, Z3, Z4 são independentes. Então, o que nós podemos fazer? Nós temos densidades marginais. Como que nós podemos obter a distribuição conjunta, a densidade conjunta? Fazendo o produtório dessas marginais para cada Z. Então, a densidade conjunta dos Zs é o produto dos F de Zis, produto dessa densidade aqui. É o que nós fizemos aqui, o produtório dessas densidades aqui, para I variando de 1 até P. Ora, 2π vezes 2π vezes 2π, conserva a base, soma os expoentes. Menos meio, mais menos meio, quantas vezes? P vezes, então elevado a menos P sobre 2. E elevado a menos EI ao quadrado sobre 2. Conserva a base, que é o E elevado, soma os expoentes. Então, somatório de EI ao quadrado sobre 2. 2 é comum, pode ser em evidência. Um somatório como um todo. Mas o que é isso aqui? Se nós agruparmos o Z em um vetor, Z1, ZP, o produto interno, que é o Z', Z transposto vezes o vetor Z, nos dá a soma dos Z's ao quadrado. Né? X' é somatório de XZ ao quadrado. Z', Z' é o somatório dos Z's ao quadrado. Então, essa densidade aqui fica, se a gente escrever numa notação vetorial ou numa notação não vetorial. A densidade conjunta das P variáveis é dada por essa expressão aqui. A densidade conjunta do vetor Z, se a gente escrever Z1, Z2, ZP como Z negrito aqui, é
é essa expressão, 2π elevado a menos p sobre 2, e elevado a menos e'(z), que dá um escalar, né, dessa soma aqui, dividido por 2. Essa expressão aqui é a expressão da normal multivariada p-dimensional de variáveis aleatórias independentes, com matriz de covariância igual a identidade e média zero, vetor de média zero da variável aleatória z simultânea. Então, vamos falar dessa parte de médias, de covariâncias em outra aula. Então, a primeira vez apareceu a função densidade de probabilidade da normal. Essa aqui poderia ser chamada normal multivariada, p variada, né? Índice P, que é o número de componentes desse vetor Z, P variada, como uma normal padrão de variáveis aleatórias independentes com covariância igual a identidade média zero. O exemplo da distribuição uniforme no círculo unitário é um caso típico em que as variáveis x e y não são independentes. Um segundo exemplo, então, é distribuição uniforme no círculo unitário, círculo de raio 1. Então, x e y sejam variáveis aleatórias em distribuição uniforme no círculo unitário, círculo centrado em zero com raio 1. Isso nos dá x ao quadrado mais y ao quadrado menor ou igual a 1. A área desse círculo é πr ao quadrado, r é 1, então é π. A função densidade é 1 sobre a área, como já expliquei em outra videoaula. Porque a densidade conjunta é uniforme, uma distribuição uniforme nesse círculo unitário. Então, a densidade conjunta é 1 sobre π se os pontos tiverem x ao quadrado mais y ao quadrado for menor ou igual a 1. Então posso pegar qualquer x entre menos 1 e 1 que daria certo, daria? Não, tem que obedecer essa relação aqui. Por exemplo, o ponto menos 0,9 e o ponto mais 0,9, menos 0,9 por x mais 0,9 dá 0,81 mais 0,81,6. Não pertence ao círculo unitário. Então, esse é maior que 1, então esse ponto está fora. Ele está no quadrado circunscrito, mas não está no círculo unitário. E esse ponto, então, tem densidade zero. Então, não basta as coordenadas estarem entre menos 1 e 1, não. Tem que obedecer essa relação aqui para a gente confirmar que está no círculo unitário. E cujas marginais, aqui é um exemplo que está no meu livro, mas que eu não apresentei na aula passada. Então, a gente integra aqui, as integrações têm que obedecer essas restrições aqui. Então, a densidade do x marginal é dado por essa expressão, tem que fazer as contas. Se vocês quiserem fazer um bom exercício para obter as marginais, é um pouquinho difícil, mas dá para fazer isso. E então a gente integra conjunto em relação a outra variável, mas tem que ver a variação que o y pode assumir. X e y livres um do outro, marginalmente, né? X varia de menos 1 a 1 e y varia de menos 1 a 1, marginalmente. Conjuntamente, tem que obedecer essa regra aqui. Então, as duas densidades são essas. Então, a pergunta é, verificar se x e y são independentes. Será que x e y são independentes? Claramente, x e y não são independentes, pois a conjunta, que é 1 sobre π, é totalmente diferente do produto das marginais, conforme diz um dos teoremas. Se você consegue fatorar a conjunta como produto das marginais, implica independência entre as duas variáveis, ou entre as variáveis que você está fatorando na densidade. E, obviamente, esse produto aqui não dá isso aqui. Então, claramente, não são independentes, pois f de x, y, que é 1 sobre π, é diferente do produto daquelas duas marginais, né? Fica mais claro ainda que duas variáveis não são independentes se observarmos um ponto fora do círculo unitário. Por exemplo, esse que eu falei, menos 0,9 mais 0,9, para o x e para o y. E isso dá um ponto que a densidade é zero, porque não está no suporte da variável, não está no círculo. Então, f de x conjunto é zero. Mas a densidade marginal do x aqui, se o x for 0,9 negativo, você vai encontrar um valor maior que zero. E a densidade por 0,9 positivo para o y, substituindo y por 0,9 aqui, vai dar um valor positivo para essa densidade também. E o produto disso com isso dá um positivo, vezes outro valor positivo, dá um valor positivo. E a conjunta é zero. Então, o f de xy, que é zero, vai ser diferente do f de x vezes o f de y, maior que zero. Então, para um ponto particular, isso não é verdade. A conjunta não é igual ao produto, como a gente já tinha confirmado lá no suporte, que não era, né, de uma forma geral. Se a condição de independência não vale para algum ponto, então as variáveis aleatórias não são independentes. Mas é mais fácil e mais correto a gente avaliar aqui. Aqui é só para ilustrar o conceito disso aqui.
né? Claramente, esse produto aqui nunca vai dar 1 sobre π. Então, vamos considerar o exemplo da distribuição uniforme no quadrado unitário. Será que acontece se x e y agora tiver num quadrado que vai do 0, 1 para o x e do 0, 1 na ordenada para o y? Então, o x varia livremente 0 a 1 e o y varia livremente 0 a 1. E a área desse quadrado unitário é 1. 1 sobre a área dá a densidade conjunta. Então, a densidade conjunta para todo par xy, obedecendo essas restrições aqui, vale 1. Caso o ponto esteja fora do quadrado unitário, vale 0. E as funções de densidades por das marginais de x e y, na videoaula passada nós mostramos, é 1, uma uniforme 0,1, e a do y 1 também, uma outra uniforme 0,1. E o y pertence ao intervalo, o suporte pertence ao intervalo 0,1, e o y tem suporte também no 0,1. Verificar se as variáveis aleatórias são independentemente distribuídas. Claramente, a função de densidade conjunta é igual ao produto das marginais para todos os pontos dentro de qualquer quadrado, dentro de qualquer ponto, né, do quadrado unitário. Veja, 1 vezes 1 dá 1, que é a conjunta, para x entre 0 e 1 e para y entre 0 e 1. Portanto, elas são independentes. Logo, x e y são variáveis aleatórias absolutamente contínuas, conjuntamente e independentemente distribuídas, porque o produto das marginais é igual à conjunta. Independência de variáveis absolutamente contínuas. Se x1, x2, xp são variáveis aleatórias independentes e absolutamente contínuas, então estamos falando que o conjunto de variáveis aleatórias é absolutamente contínuo. Então, se a gente agrupar isso num vetor aleatório, chamado x maiúsculo, negrito, então o vetor aleatório multidimensional x, p-dimensional, é absolutamente contínuo. Então, se as variáveis são aleatórias, a gente monta um vetor multivariado, p-dimensional, esse vetor tem distribuição também absolutamente contínua, conjuntamente. Como acontece com cada uma das variáveis. Elas são variáveis aleatórias, independentes e absolutamente contínuas. O que significa ser absolutamente contínuo? Que tem uma densidade e as probabilidades de um evento é integral na região determinada pelo evento. A probabilidade do x1 pertencer a B é integral do f de x1 para a região delimitada pelo evento B, que você quer calcular a probabilidade de x pertencer a ele. Então, se as variáveis, a prova, né? Se as variáveis são independentes, como afirmado, e absolutamente contínuas, então cada uma delas tem uma densidade marginal, então nós temos que a função de probabilidade conjunta, que é a probabilidade de x1 ser menor que x1zinho, x2 menor que x2zinho, e assim por diante, até xp menor que xpzinho, que é o efão simultâneo avaliado nesse ponto, x1, x2, xp, é o produto dos efões marginais, que é a probabilidade acumulada de cada xi até o valor xizinho, i variando de 1 até p. Mas quem que é a probabilidade do xi ser menor ou igual a xizinho? Como xi, qualquer uma delas, x índice i, i variando de 1 até p, é uma variável absolutamente contínua, então ela tem densidade. Então essa probabilidade aqui é integral dessa densidade, troca a variável aqui como artifício de integração, chama xi de dti, e integra de menos infinito a xi. Isso nos dá a probabilidade do xi ser menor igual a xizinho, que é o efão do xizinho. Então isso aqui faz parte da definição, o coefão simultâneo é o produto dos efões. E esse produtório é mantido, para cada um desses produtos acumulados nós temos essa integral. Nós podemos intercambiar a integração pelo produtório, fazendo o contrário agora, integral para fora. Veja, se eu vou passar a integral para fora, então eu tenho que integrar vários integrantes, p integrantes. Então eu vou fazer isso numa notação única. Vou integrar t menor ou igual a x, quer dizer, t1 menor ou igual a xi, t2 menor ou igual a x2, t3 menor ou igual a x3, que é o componente 3, até o tp menor ou igual a xp, para todo t pertencente ao RP, todo vetor t p-dimensional dos reais. É igual ao produtório das densidades, então porque eu estou intercalando a integral pelo produtório, então vou ter o produtório das variáveis aleatórias aqui, mas avaliadas em TI. E o TI vai variar na região que vai de menos infinito até xi para cada um dos seus componentes, que é o que estava aqui na integral, de menos infinito a xi. Ou seja, t menor ou igual a x. T1 menor ou igual a x1, quer dizer, de menos infinito a x1, T2 menor ou igual a x2, de menos infinito a x2 e assim por diante.
é o produto das densidades, mas elas não são independentes, então o produto das densidades marginais é igual à densidade conjunta. Então, nós temos a integral múltipla aqui para o x1, para o componente t1, variando de menos infinito a x1, para o t2 de menos infinito a x2, para o tp de menos infinito a xp, nessa notação simplificada aqui única. Em relação a dt1, dt2, né, na notação simplificada dt. Ou seja, a probabilidade simultânea disso aqui acontecer, do x1 ser menor que x1 até xp menor ou igual a xp, é a integral de uma função de densidade conjunta nas regiões delimitadas pelo aquele evento de probabilidades que está lá. Ou seja, a probabilidade de x pertencer a uma região no espaço p-dimensional é a integral da densidade. Isso é a definição de variável absolutamente contínua. Se a distribuição conjunta é uma densidade conjunta, e essa densidade conjunta, a integral dela, nos dá a probabilidade do x pertencer à região de interesse, que no caso aqui é os valores de menos infinito a cada um dos componentes, x1, de menos infinito a x2, simultaneamente. Então, isso estabelece que x é uma variável aleatória multidimensional absolutamente contínua, como a gente queria provar. O outro corolário, do corolário 2, do teorema 1.3, as funções de variáveis aleatórias independentes. Se x1, x2, xp são variáveis aleatórias independentes, e y é uma função Borel mensurável, gi, que mapeia R1 e R1 de xi, então y1 é uma função gi, g1 de x1. y2 é uma função g2 de x2. Então, yi é gi de xi. Então, cada y é uma função de uma única variável aleatória apenas. E as p variáveis aleatórias são independentes, para ir variando de 1 até p. Então, as variáveis aleatórias dadas pela transformação são variáveis aleatórias independentes. Isso aqui é bem trivial de se mostrar. E é consequência do teorema 1.3 que nós vimos. É válido também se nós tivermos, por exemplo, umas funções gi de um grupo de variáveis, de R2 para R1, por exemplo, então envolvendo duas variáveis. Se esses subgrupos que nós formarmos, y1, por exemplo, for uma função do x1 e x2, y2 do x3 e x4, por exemplo, e esses subgrupos, que cada uma das y's novas forem sendo construídas, for um subgrupo que não tem interseção, ou seja, não tem nenhuma variável comum, isso também é válido. Então, essas novas y também serão independentes. Aqui, cada y é função de uma única variável, mas se for de um subgrupo de variáveis e não tiver em cada subgrupo não tiver interseção de variáveis, nenhuma variável comum num grupo e no outro, então essas novas variáveis y1, y2, até um yk, obviamente esse k tem que ser menor ou igual a p, senão você não consegue isso, né? Ou menor ou igual a p, é igual a P quando o grupo é tamanho 1 e menor que P se o grupo tiver tamanho maior que 2, porque senão você vai ter que ter interseção para dar P variáveis de novo. Então, as y1, y2, yk, k menor ou igual a P, depende do tamanho dos subgrupos, então elas seriam independentes também. Então, esse corolário é muito mais amplo que está aqui. Independência de variáveis aleatórias vetoriais. Definição 1.2. Independência de variáveis aleatórias multidimensionais. Então, dissemos que k variáveis aleatórias, x1, 2, xk, variáveis pi dimensionais, então não necessariamente os vetores têm a mesma dimensão. Então, cada vetor tem uma dimensão, pode ser, esse tem dimensão 2, esse tem dimensão 10, por exemplo, esse tem dimensão 15. Então, pi dimensionais, o índice i para dizer que cada um desses grupos aqui, desses vetores, possui dimensões potencialmente diferentes. Pode ser iguais, não necessariamente diferentes. E esse i varia de 1 a k. São independentes se e somente se para cada k conjuntos de RPI dados por, então, eventos B1, B2, BK, nós tivermos a probabilidade do x1 pertencer ao evento B1, a probabilidade do x2 pertencer ao evento B2, e assim sucessivamente, xk pertencer ao evento BK foi igual ao produtor. Então, probabilidade simultânea, conjunta, a interseção de eventos, né, é igual ao produto dos eventos marginalmente. Probabilidade xi pertencer a bi, para i variando de 1 a k, ou seja, probabilidade x1 pertencer a b1 vezes probabilidade x1 se pertencer a b2 e assim por diante, sendo os bi's eventos Borel pi dimensionais, né?
um conjunto de Borel, então são eventos mensuráveis. A gente pode atribuir probabilidade. Para todo I variante de 1, 2 até K. Um conjunto infinito de variáveis aleatórias multidimensionais, ele será considerado independente se todos os subconjuntos finitos de variáveis aleatórias forem independentes. Então, se nós tivermos, em vez de K variáveis aleatórias multidimensionais, nós tivermos um número contável infinito de vetores, quaisquer subgrupos de tamanho 2, tamanho 3, tamanho 4 e assim por diante, qualquer subgrupo finito de variáveis aleatórias, se isso para esse subgrupo valer, que é a probabilidade para um grupo de eventos BIs, a probabilidade conjunta for igual ao produto das probabilidades marginais, de cada x pertence a um desses eventos, então, se isso acontecer para todo, então o grupo é independente. Independência de vetores aleatórios. Dizemos que K variáveis aleatórias vetoriais, sendo xi um vetor PI dimensional, como no caso anterior da definição, com função de distribuição conjunta das xi variáveis dada na notação simplificada, né? X negrito aqui índice I, avaliado no ponto x negrito índice I minúsculo, em que xi é uma realização da variável xi vetorial lá. I variante de 1 até K, elas são independentes se e somente se o efão conjunto for fatorado com produtos efões marginais. Para todo xi PI dimensional e todo xi também pertencente aos RPI, PI dimensionais também, que são as realizações desse vetor aleatório xi aqui. I variante de 1 até K. Então a prova é igualzinho o caso unidimensional, se essas variáveis aqui são unidimensionais. Só que a única diferença é que não estamos tratando de K, porque as dimensões é de tamanho P, né? P índice I. Elas são independentes. Usando a definição 1.2, escolhendo conjuntos que vai para cada um dos... Vamos supor, tem 10 variáveis aqui. Esse conjunto B1, então, ele é o conjunto que vai de menos infinito ao componente 1 daquele vetor, um intervalo que vai de menos infinito a x1 e no segundo componente, simultaneamente, interseção então dos eventos. No segundo eixo, que é a segunda variável daquele componente, vai de menos infinito ao x2, a variável 2 daquele grupo 1 lá de variáveis, e assim por diante, até o décima variável. Falei que tem 10, né? Então vai de menos infinito até o x índice 10 aqui, o décimo componente dessa variável aqui. Então o BI é a região do espaço que vai de menos infinito a cada ponto fixo do eixo x, do eixo 1, do eixo 2, do eixo 3, até o eixo PI, que é o tamanho desse vetor aqui. Até o tamanho P1, aqui com o tamanho P2, aqui com o tamanho PK. Ou pode ser iguais ou diferentes, como eu já falei. E os Is variam de 1 a K, né, que são os grupos de variáveis vetoriais, as variáveis vetoriais, PI dimensionais. O efão simultâneo dessas K variáveis, nesses conjuntos aqui, ó, X1 é um conjunto, é o B1, o X2 é o conjunto B2. Nós fizemos BI da definição, os BIs aqui, iguais a conjuntos que nos dariam exatamente o efão da variável. Esse efão é a probabilidade de x pertencer a isso aqui, usando a definição, porque as variáveis são independentes, dá o produto das probabilidades marginais de cada xi pertencer a cada um desses b's aqui, I variante de 1 até K. A probabilidade dos xi's, isso aqui, a probabilidade de xi ser menor que o vetor xi. São as coordenadas desses, para cada um desses PI componentes aqui de cada um dos vetores, I variante de 1 até K. Esse aqui é o efão marginal. Então, o efão simultâneo pode ser fatorado. A recíproca é verdadeira pela condição de suficiência, porque a condição de suficiência é obtida diretamente da expressão 6, porque a definição permite a volta, se são independentes, isso é verdade. Se isso aqui acontece, então as K variáveis são independentes. A recíproca é imediata, se a conjunta pode ser fatorada com produtos marginais, implica independência. Completando assim a prova. Independência de vetores aleatórios para variáveis aleatórias discretas e contínuas. Então, se as K grupos de variáveis são independentes, I variante de 1 até K, a função de probabilidade conjunta pode ser fatorada com o produto das funções de probabilidades marginais. Ou, se for absolutamente contínua, a função de densidade de probabilidade, se as K variáveis, os K vetores forem absolutamente contínua, a função de densidade conjunta das K variáveis pode ser fatorado como produto das funções de densidade marginais das K variáveis. Individuais, né, marginais, esse produto envolvendo as K densidades marginais.
se os x forem absolutamente contínuos. Independência e distribuição condicional. Então, se nós tivermos um vetor x com p variáveis, e se nós pegarmos um subgrupo de q variáveis, como eu já expliquei inúmeras vezes, esses índices aqui de 1 a q, né, se forem duas, pode ser a 1 e 2, pode ser a 1 e 3, então x1 e x3, x1 e x2, x1 e xp. Então, eu seleciono qual? x2 e xp, x2 e x3. Né? Se forem três variáveis, x1, x2, x3, x1, x2 e x4, x1, x2 e x5, x2, x3 e x8, né? E assim por diante. Então, o subgrupo seleciona Q e o restante é P menos Q. Os que não foram selecionados ficam nesse segundo grupo aqui, então o nosso vetor original é P dimensionais. Então, são as partições do vetor x com dimensões Q por 1 e P menos Q por 1, respectivamente. X1, se x1 e x2 são independentes, então se esses subgrupos aqui são independentes, é os teoremas que nós vimos lá. Tem um subgrupo de Q, né, a dimensão P1 é Q, e a dimensão P2 é P menos Q, o restante das variáveis. Então, a função de distribuição condicional de x1, dado que x2 é um dado valorzinho x2 vetorial, P menos Q dimensional, a função de distribuição condicional de x1 dado x2 é igual à função de distribuição do x1 avaliado no valorzinho x1. Então, a condicional é igual à marginal. E a função de probabilidade, se os vetores x1 e x2 forem discretos, a função de probabilidade condicional de x1 dado x2, avaliado em x1 dado que conheço o valor x2, é igual à função de probabilidade do grupo x1, marginal do grupo x1, avaliado em x1. Se as variáveis são independentes, se tiver dois subgrupos de vetores, pode ter tamanhos diferentes. Se eles são independentes, esses dois grupos de variáveis, a função de distribuição marginal é igual à função de distribuição condicional, conhecendo outro valor. Então, conhecer ou não conhecer um valor não muda a probabilidade de ocorrência da variável aleatória. Então, a marginal é igual à condicional. Isso vale para a função de probabilidade e para a função de densidade, no caso contínuo, a densidade condicional é igual à marginal, a função de probabilidade condicional é igual a marginal, e nos dois casos, né, porque o F1 vale para tanto discreto quanto contínuo, ou até misto, ou híbrido, o F1 é bem mais geral, né, é uma teoria bem mais geral. O F1 condicional é igual ao F1 marginal. Então, se isso acontece, os dois subgrupos, seja lá que tipo de variável for, esses dois subgrupos vão ser independentes. Então, esse teorema falando disso, tem a prova no meu livro, aqui eu não vou mostrar. O importante conceito na estatística é de amostra aleatória. Esse conceito está diretamente ligado à validade da maioria dos procedimentos de inferência estatística. Na amostra aleatória, é extremamente importante. Então, a função de verossimilhança é um exemplo típico em que, se a amostra não for aleatória, a função de verossimilhança não é válida. Nós veremos por que isso. O que é a função de verossimilhança? Vamos adiantar aqui, né? Nós já falamos no capítulo 1, quando nós apresentamos aquele capítulo de introdução, que misturava a probabilidade com a inferência, né? Fazia as ligações, que eram conceitos bem gerais. Não foi videoaula, foi presencial. A função de verossimilhança, quando você tem independência das n variáveis aleatórias, a função de verossimilhança é a distribuição conjunta dos seus dados. Ou seja, se são independentes, a distribuição conjunta, que é a verossimilhança, é o produto das densidades marginais de cada variável aleatória observada, da x1, da x2, da x3, ou da função de probabilidade, se for discreta, ou da função de densidade, se for contínua. Essa é a função de verossimilhança, ela é dada como produto. Então, se a amostra não for aleatória, então dá para entender o que estaria por trás, a função de verossimilhança não é válida. Vamos falar de um conceito antes, que é a definição 1.3, de variáveis aleatórias multidimensionais identicamente distribuídas. O que é ser identicamente distribuído? Então, nós temos os vetores K vetores P dimensionais com a mesma dimensão, obviamente, agora. Tá? Então, esse caso aqui restringe-se à mesma dimensão. x1, x2, xk, K vetores. Pode ser N, se quiser. Eles são identicamente distribuídos se e somente se, para todo conjunto B, a probabilidade de x1 pertencer a esse mesmo conjunto é igual à probabilidade de x2 pertencer a esse conjunto é igual à probabilidade de xk pertencer a esse conjunto, sendo B um evento do Borel PI dimensional. Então, nossas probabilidades de cada variável aleatória multidimensional pertencer a esse evento de Borel, esse conjunto B, elas são as mesmas, quaisquer que sejam os vetores.
Então, nós dizemos que x1 tem a mesma distribuição de x2, tem a mesma distribuição de xk, ou seja, que os k vetores aleatórios são identicamente distribuídos. A identidade em distribuição não implica que o x1 seja igual ao x2, que o x1 seja igual ao x3, que o x2 seja igual ao x3. Então, não implica igualdade das variáveis aleatórias. E essa definição nos garante que se o fão de cada marginal de cada variável for avaliado num valor x pertencente aos reais, ou mesmo x para todos, o fão marginal de x2, o fão marginal de xk avaliado no ponto x, esses fões serão iguais. Se elas são identicamente distribuídas, os fões avaliados no mesmo resultado dá o mesmo valor. E, finalmente, a definição 1.4, que é de amostra aleatória multidimensional. Se n vetores aleatórios p-dimensionais x1, x2, xn são independentes e identicamente distribuídos, a gente chama de I e D, independentes e identicamente distribuídos, com função de distribuição comum fão de x, se eles são identicamente distribuição, ele tem o mesmo fão, o fão é comum para todos eles, o fão de x1 é igual ao fão de x2, tem a mesma função desse dado, só vai trocar o índice da variável. Então, essa coleção de vetores aleatórios é denominada de amostra aleatória multidimensional. Então, para ser amostra aleatória, as variáveis aleatórias dessa coleção, aqui eu já troquei para n, né, porque é mais comum, n vetores p-dimensionais, elas têm que ter a mesma dimensão se o p for 1, é o caso unidimensional. Então, todos esses casos p-dimensionais, se o p for 1, se os PIs forem 1, cai no caso unidimensional que a gente já começou a ver no início dessa videoaula. Então, se esses n componentes, esses n vetores são independentes, ou seja, a distribuição conjunta é o produtório das densidades marginais, que, se for caso absolutamente contínuo, né, ou das funções de distribuição conjunta é igual à função de distribuição marginal, produto das funções de distribuições marginais, e se eles forem identicamente distribuídos, ou seja, o fão de cada um deles é o mesmo, então isso é amostra aleatória. Então, por isso que a verossimilhança exige amostra aleatória. A gente só pode fazer produtório e usar o mesmo modelinho para todas as variáveis aleatórias, porque elas são identicamente distribuídas e porque elas são independentemente distribuídas. Então, se isso não for verdade, a distribuição, se não for independente, por exemplo, a distribuição conjunta não é o produto. A verossimilhança tem que ser construída por ferramentas muito mais sofisticadas. Até a próxima aula, então.